Galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Como é que vocês estão? Eu tô bem, com Jesus, tudo é beleza. Ontem eu estive ministrando lá na congregação que eu faço parte e eu preguei sobre quando Esdra, ele lê o livro da lei diante do povo. O povo chorou e eles se levantam e falam que não era dia de chorar. E os levitas fez o povo calar e falou: calai-vos, não é dia de prantear, não é dia de chorar. E eu falei ali na ministração que existem momentos que nós estamos chorando, mas às vezes a gente tem que se calar, a gente tem que parar para ouvir a voz de Deus. E eu sei que a diversidade da nossa vida às vezes nos impede de conseguir entender e compreender aquilo que Deus está falando conosco. E não estou aqui falando de religião, eu não estou aqui falando do que você segue, eu estou falando aqui do meu Deus, do Deus que eu sirvo, o Deus que é fiel, o Deus que é maravilhoso em nossas vidas, o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Estou falando dele, ele que é a palavra, ele que é o verbo. E esse vídeo é para dizer para você que, independente de qualquer que seja a situação que você está passando, ele é fiel na sua vida. E ouvir a voz de Deus muitas das vezes não é tão fácil. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde muitas informações, a gente vive num mundo onde é muito barulhento, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma mente muito agitada, muito barulhenta. Eu sou uma pessoa calma, mas minha mente é totalmente agitada. Mas existem alguns momentos que a gente tem que parar. E para aquele que está em Cristo, a palavra do Senhor diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E a palavra diz que aquele que vem ao Pai, de maneira nenhuma ele lança fora. E eu tenho uma passagem que sempre me marcou desde a minha adolescência, que é a passagem onde Elias se esconde de Jezabel, quando ela o afronta e diz que assim como os profetas de Baal morreram, aconteceria com ele também. E nós vamos ver em 1 Reis, no capítulo 18, que o profeta Elias está sendo usado de uma autoridade muito grande na frente de Acabe. E quando aqueles profetas de Baal se apresentam, ele afronta os profetas de Baal e mostra que Deus é Deus na vida dele, que Deus era Deus do povo. Só que no capítulo 19 nós vamos ver o mesmo profeta Elias agora acuado, depressivo, querendo que Deus tire a vida dele. E aí a gente vê que esse tipo de situação pode acontecer conosco, assim como aconteceu com homens como Elias, com homens como Davi, né? Com homens que estavam dentro da palavra do Senhor e que eram usados de tanta autoridade. Essas mesmas situações que aconteceram com eles acontecem conosco. Mas nós vamos ver que Deus vem falar com Elias. Que diz que saco vazio não para em pé, né? Mamãe sempre diz isso, saco vazio não para em pé. Então, você para estar de pé, você tem que se alimentar. E assim também é espiritualmente. Eu não vou ficar de pé se eu não me alimento. E a fé, ela vem por ouvir. E o nosso alimento é o quê? Nosso alimento é a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E esse é o nosso alimento. Esse é o teu alimento. Quer ter fé? Para você olhar para essa situação que você está passando e falar: vou passar por ela tranquilo? Palavra de Deus. Eu acho lindo o versículo de número 11, capítulo 19, versículo 11, que diz assim: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande vento forte fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Mas depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, ou um vento, ou uma brisa tranquila e suave.
E ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saiu-se e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E eu amo essa passagem, que a primeira vez que eu li ela, eu falei: Senhor, às vezes nós estamos esperando um profeta vir, colocar a mão na nossa cabeça, pegar na nossa mão. Às vezes a gente está esperando uma agitação. Às vezes Deus vai falar com você suave, sabe? Tranquilo. Deus vai te trazer uma tranquilidade. Vai falar contigo uma brisa tranquila. A gente tem que parar de achar que Deus fala apenas através de um profeta. Deus, ele pode falar diretamente com você. Mas para que isso aconteça, você tem que reconhecer a voz dele. E como eu reconheço a voz de Deus, né? Quando você está escutando uma estação de rádio e você ouve a voz de um cantor, de um cantante, você automaticamente identifica ele. Ou de repente um dublador de um filme. Você escuta e fala: poxa, aquilo ali é o dublador do ator tal. Ou até mesmo do seu papai, de sua mamãe. Quando você está diante de uma multidão e você escuta o grito: fulano, automaticamente você reconhece, porque você tem intimidade com essa pessoa. Para reconhecer a voz de Deus, eu tenho que ter intimidade com ele. Não tem como você identificar a voz de Deus em meio a tudo que está acontecendo na tua vida se você não tem intimidade com ele. Entendeu? Tá entendendo o que Deus está falando contigo? Quer reconhecer a minha voz? Intimidade. Contato. Diálogo. Conversa. Oração. Isso tudo que está acontecendo na tua vida, isso tudo que está passando, Deus fala com você. Mas como reconhecer a voz de quem você não conversa? Eu preciso parar. Eu preciso conversar. E eu preciso identificar a voz de Deus no meio desse turbilhão. Eu preciso reconhecer a voz de Deus no meio de tantas outras vozes. Existem muitas vozes. E algumas dessas vozes são de desistência, de inferioridade, de dizer para você que você não é capaz, de dizer para você que você não pode, de dizer para você que tá difícil, que é melhor desistir, que é melhor parar, que é melhor você esquecer esse teu sonho, que é melhor você esquecer esse projeto porque ninguém nunca conseguiu, você vai conseguir. Por que você vai conseguir? Sabe? Reconheça a voz de Deus no meio de tudo isso. É aquela voz que diz que Ele está contigo, é aquela voz que diz que você pode, que você é alguém importante para Ele, que no meio de tudo isso, Ele está te olhando e Ele está cuidando de você. Não pare, não desista, converse, tenha diálogo, tenha intimidade, para que você possa reconhecer a voz dele. Algumas vezes ele virá como terremoto, outras vezes como um vento, algumas vezes ele virá como fogo, mas algumas vezes será como uma brisa suave. Você acha que ele não te conhece? Você acha que ele não cuida de você? Quem te levantou tantas vezes? Quem te abraçou tantas vezes? Sabe? Naquele momento que teu coração palpitava. Quem te acalmou foi ele. E ele te chama como querido, ele te chama como querida, como filho, como filha, como amado. E por mais que você não se sinta filho ainda, você tem valor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, sabe? Seu Filho unigênito por amor a você. Não se sinta desprezado, não se sinta desprezada. No meio deste turbilhão de vozes, há uma voz mansa, suave, serena e tranquila. É a voz de Deus falando contigo.
reconheça a voz de Deus. Curta, like, se inscreva no canal, os contatos aí das redes sociais vai estar aqui embaixo, tá bom? Que Deus abençoe a tua semana, que Deus abençoe o teu dia e seja transbordado da glória, da graça e do amor de Deus.